Oi, galera, tudo bem? Sim, falar sobre altitude em café, pelo menos relacionando a qualidade, é errado. E a gente vai falar rapidamente sobre isso. E acho muito importante falar rápida e urgentemente sobre isso, porque a gente está ajudando os gringos a reproduzirem uma meia-verdade e ainda reforçando isso. E como país produtor, isso é inadmissível. A gente precisa corrigir todo mundo, inclusive o nosso discurso sobre altitude relacionada à qualidade. Então vamos lá. Primeiramente, a altitude é importante? Claro, na medida em que ela eleva ou diminui a temperatura do ambiente, e que na verdade é o que conta para o café. O que é importante para o café? Uma temperatura média anual que seja ideal para maturação, para floração, para todos os processos que a árvore tem que fazer para a fruta sair maravilhosa. Principalmente no arábica, que é mais exigente nesse sentido. Então, a espécie arábica, ela gosta de algo em torno de entre 17, 22, 18, 22 graus Celsius de temperatura média anual. Essa é uma temperatura em que ele se sente confortável para fazer o que ele precisa fazer e nos dá frutos maravilhosos para depois a gente torrar, moer e fazer essa bebida incrível que a gente ama. Então, se a gente está falando de uma temperatura média anual que é ideal para esse café se desenvolver, amadurecer e produzir o que ele tem que produzir, se a gente só falar em altitude, talvez a gente incorra em alguns erros. Por exemplo, se a gente falar que em 2.000 metros de altitude para café, as pessoas vão dizer, nossa, que incrível, um café produzido a 2.000 metros acima do nível médio do mar. Maravilhoso. Mas espera, só um minutinho. Se essa altitude estiver na Patagônia, talvez o arábica não fique tão feliz contigo. Aliás, ele não vai nem sobreviver. Se a gente fala em 500, 600 metros acima do nível médio do mar, as pessoas vão dizer, esse café não deve ser muito bom. Essa é a crença, né? Acontece que em latitudes como a do Paraná, por exemplo, esta altitude de 600, 500, 400 metros acima do nível médio do mar é a ideal para a produção de café de qualidade, porque é exatamente nesta altitude de 600, 500, 400 metros acima do nível médio do mar que a gente tem essa temperatura ideal, que o arábica se sente confortável para fazer o que ele tem que fazer. Então, minha gente, a gente precisa, na verdade, relacionar latitude com altitude. Não existe uma sem a outra no que diz respeito à qualidade de café. Você jamais pode falar só em altitude em café, assim como jamais pode falar em altitude apenas ou latitude apenas. Você precisa relacionar siamesamente as duas. Ou seja, uma sem a outra não faz sentido, pelo menos no papo para qualidade. Um dos melhores cafés do Brasil, assim, que a gente já provou nesta vida, fica em altitudes como mais ou menos 1.000 metros acima do nível médio do mar. Que é uma altitude que um gringo diria, não é muito animador. Por quê? Porque ele está acostumado, pelo menos a galera do café especial, a comprar café na América Central, até no Quênia, em alguns lugares, né, alguns países da África, que estão mais próximos do Equador do que, por exemplo, algumas regiões produtoras do Brasil. Quanto mais próximo do Equador, mais quente a temperatura, certo? De maneira geral. Então, para esses cafés irem bem, ficarem maravilhosos, mais perto do Equador, as altitudes em que essa produção tem que acontecer tem que ser mais elevada, senão vai ter que plantar canéfora, que é mais resistente à temperatura. Então, se você está bem perto da linha do Equador, é melhor plantar o café a mais ou menos 2.000 metros. Se você está no Paraná, é imprescindível que você baixe bastante essa altitude. Resumindo, latitude perto do Equador é baixa, latitude longe do Equador é alta. Então a latitude no Equador é 0, né? Quanto mais próximo do Equador, mais baixa a latitude, mais alta tem que ser a altitude. Quanto mais distante do Equador, mais alta a latitude e mais baixa deverá ser a altitude. É esta combinação que, na verdade, é imprescindível.
para determinar em que ambiente, do ponto de vista de temperatura, o arábica vai se desenvolver melhor. Claro que tem outros fatores atuando aí, mas a gente está falando exatamente de altitude, que é o que se fala por aí, que é importante para a qualidade. Na verdade, isso é uma falácia, isso é uma meia-verdade, é um quarto de verdade. E a gente tem que começar a falar o quê, então? A pessoa vem, mas qual a altitude do seu café? E aí você vai perguntar de volta, mas por que você quer saber sobre isso? E a pessoa, uai, mas por causa de qualidade, etc. A pessoa vai dar uma explicação. E você vai dizer, não, mas acho que você está um pouco ultrapassado, né, nesse conhecimento. Porque o que importa para o café é a temperatura média anual. E falar só em altitude não faz a menor diferença, porque tem regiões que são mais quentes do globo, o café tem que ser plantado em altitudes mais elevadas mesmo. Agora, em algumas outras regiões do mundo que se produz cafés incríveis, a gente está falando de altitudes mais baixas porque você está mais distante do Equador. Exiba-se, corrija o gringo que fala só em altitude. Não faz sentido nenhum falar só em altitude. Então vamos começar, nós aqui do Brasil, país de dimensões continentais em café, a corrigir isto e a ensinar o mundo sobre como seria, caso você queira falar de altitude, porque eu não acho que deva ser um assunto, mas caso você queira trazer altitude para a mesa, você tem que trazer junto a latitude. Então é muito mais fácil em falar a temperatura média anual. Eu sempre, quando vou conhecer um produtor ou algum café novo, eu vou conversar com um produtor, eu pergunto qual a temperatura média anual da sua região. Porque é isso que me interessa. É isto que me interessa. Então, vamos ensinar as pessoas? Vamos ensinar o meio cafeiro mundial, que ainda sabe muito pouco sobre qualidade, porque essa história, lembra que só tem 30 anos no mundo, mais ou menos, pouco mais? Vamos ensinar como é que a gente tem que se referir a determinados parâmetros que acredita-se de qualidade, se referindo a ele da maneira mais correta, tecnicamente falando. Então, jamais falaremos de altitude isoladamente, a gente vai falar de altitude e latitude, ou simplesmente temperatura média anual. Combinados? E, aliás, falando em um país de dimensões continentais, essa semana recebemos de presente aqui de um cliente um café do The Coffee Collective e um café do Five Elephants de Berlim. Torrefações que são muito respeitadas. Aliás, eu respeito muito, gosto muito do trabalho, adoro os cafés e tomamos esses cafés. E esses cafés são limpos, maravilhosos, bem torrados, bem comprados e não são muito melhores, nem tão pouco melhores a muitos cafés que a gente encontra no Brasil, quando bem comprados e bem torrados. Isso para dizer que muita gente comentou no nosso post no Instagram que não, mas no Brasil não tem cafés tão bons quanto um geisha do Panamá. Temos sim. Também não é tão fácil assim achar excelentes geishas do Panamá, assim como não é tão fácil assim achar excelentes lavados SL28 do Quênia, por exemplo. Não é tão fácil assim, gente. Eles também produzem cafés medianos. Os excelentes cafés a gente acha nas excelentes torrefações que compram e torram bem. E esses cafés no mundo inteiro são raros, só que a gente presta muita atenção a esses torrefadores especificamente. E é isso. É que a luz e o holofote está muito em algumas torrefações que compram cafés muito bem e sabem torrá-los. Assim como aqui no Brasil também tem algumas. E acho que vale prestar bastante atenção e aprender a fazer cuppings mais técnicos para, de fato, entender que isso existe aqui no Brasil também, assim como em todos os outros países. Importante isso. A gente tem uma vantagem muito grande, a gente é um país de dimensões continentais, e isso nos dá muita experiência, nos dá muitos dados e nos dá muitas possibilidades com o café, inclusive para entender esses parâmetros de qualidade melhor do que muitos outros, e especialmente quem só torra café e não produz. Então até o próximo café, este aqui de uma média anual térmica de 17 graus, ou seja, este aqui está em 1.000 metros de altitude acima do nível médio do mar, o que para a qualidade é excelente nestas condições. Tá bom? Então é isso, gente. Beijo e até o próximo café.